Essa pergunta de como saber se realmente eu fui batizado no Espírito, ela muitas vezes passa na mente e no coração de muitas pessoas sinceras, pessoas que estão realmente envolvidas no Evangelho, mas que têm essa incerteza. Como saber se eu recebi o Espírito Santo de Deus? Como saber se eu sou batizado no Espírito? Qual é a evidência que comprova isso? Eu sou o pastor Bertoldo Júnior e você está no meu, no seu, no nosso canal. E eu quero te convidar, se você não é inscrito, a se inscrever aqui embaixo e ficar comigo até o final desse vídeo para aprender mais sobre o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos traz uma certeza nas suas palavras. Ele nos traz uma convicção para aquele crente, aquele cristão, aquele que entregou a sua vida ao Senhor, aquele que foi alcançado pela graça salvadora mediante a fé em Jesus Cristo. E ele vai falar em Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo está tratando aqui de uma certeza, de uma convicção, daqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo. Eles receberam o Espírito Santo da promessa. Eles estão selados com o Espírito Santo. Passaram a ser habitação de Deus. Passaram a ser morada de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Não num sentido hierárquico, mas num sentido didático. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus vai falar que enviaria outro Consolador. Aquele que o mundo não conheceu nem pode conhecer. Esse é o Espírito Santo. O mundo não recebe porque o mundo não crê em Jesus Cristo. O mundo não tem e não se torna habitação de Deus. O Espírito Santo nos sela e nos garante que nós somos filhos de Deus. Ele nos garante que nós fomos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, se você é um crente genuíno, uma pessoa que foi alcançada pela salvação em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, você sim foi batizado pelo Espírito Santo. Embora alguns pensem que ser batizado no Espírito Santo é um outro momento, é uma outra experiência, fazem divisão de ser selado e ser batizado. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 13, ele vai dizer: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aqui ele vai discorrendo o texto a respeito da unidade da igreja. Existe na igreja aquele que é cristão no ambiente de igreja e aquele que não é cristão. Mas aquele que é cristão, que compõe essa igreja invisível, esse é selado, batizado, comprado pelo sangue de Cristo. Todos nós, diz ele, fomos batizados no Espírito e fizemos parte de um só corpo, batizado, mergulhados no único corpo de Cristo, por meio de um só Espírito. Mas afinal, qual é a função do Espírito Santo? Em primeiro lugar, o Espírito Santo é aquele que inspirou os autores bíblicos. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos que é sopro de Deus ali. Que é palavra viva, que ela é eficaz, que ela é útil, porque é próprio Deus que está falando. Em segundo lugar, ele ilumina a tua mente e a minha mente para compreender a sua palavra. Traz luz para o nosso entendimento. Traz clareza para compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus, em terceiro lugar, ele também tem a função muito importante de nos apontar e nos levar cada vez mais para perto de Cristo. É ele que nos aponta para Jesus, é ele que traz à nossa mente o convencimento do pecado, o convencimento da justiça de Deus, do juízo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que também nos consola, é aquele que nos ajuda
a permanecer, a perseverar até o fim. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita para toda boa obra, é o que nos derrama dons, que são capacitações dadas por próprio Deus para o cumprimento da sua obra aqui na terra. Mas como eu vou saber qual é a evidência que realmente eu tenho o Espírito Santo de Deus? Afinal, qual é a evidência? Muitos vão apontar que a evidência daquele que recebeu o Espírito Santo de Deus é falar em outras línguas. Falar em línguas é um dom. No capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo vai falar: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ele continua a falar. E é interessante aqui que Paulo tinha dons. E ele estava falando com uma igreja que tinha muitos dons. Mas ele está chamando a atenção aqui para o amor, para a evidência daquele que nasceu de novo, para a evidência daquele que tem o fruto, que é batizado no Espírito, que não se trata de dons, mas sim o fruto do Espírito, a principal evidência. É interessante que pouco antes do capítulo 13, ele ainda fala assim: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? Ou todos mestres? Ou operam todos milagres? Ou têm todos dom de curar? Falam todos em outra língua? Interpretam-nas todos? Queridos, Paulo está dizendo aqui que existia variedade de dons na igreja de Corinto. E era reconhecível, era visível essas variedades de dons. Mas que nem todos tinham essa evidência de falar em línguas. Nem todos tinham a mesma evidência real do dom. Mas ele está chamando aqui para aquilo que realmente precisa ser chamado a atenção. Não é o dom, mas o fruto. Em Gálatas, capítulo 5, verso 22, vai estar dizendo sobre os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é algo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós e se torna evidente para aqueles que estão de fora. Essa evidência é notória e vista tanto por um crente quanto por um descrente. Transformação de vida, mudança de caráter, renovação de espírito, mudança de mente. É isso que o Espírito Santo faz. Essa é a real evidência. Real evidência daquele que nasceu de novo, daquele que foi mergulhado no Espírito Santo de Deus. E talvez você pense, ou estava pensando, até assistir esse vídeo, que existia essa diferença de batismo no Espírito Santo e simplesmente ser selado por ele. Eu quero te dizer que não existe essa distinção. Aquele que é selado pelo Espírito, ele é batizado por ele. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas são evidências daqueles que nasceram de novo, daqueles que são batizados no Espírito Santo. Verso 16 do capítulo 5 ainda diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E aqui, esse texto ele vai tratar aqui também das obras da carne e fruto do Espírito. Nós conhecemos uma árvore pelo fruto. Viver no Espírito, andar no Espírito, isso mostra que você foi batizado. Isso é evidência. Andar no Espírito, andar em retidão, andar em mudança de vida, em renovação de caráter, transformação real, isso é a real evidência. Não é o falar em línguas, como popularmente a gente vê. Isso não é evidência daquele que nasceu de novo. É fácil forjar essas coisas, mas dificilmente você vai conseguir forjar um caráter transformador. Não tem como sustentar muito tempo. Ou é o Espírito que te guia, ou em certo momento vem a luz a quem é que realmente está guiando a tua vida. 1 Coríntios 13, Paulo vai falar aqui a respeito dos dons do Espírito e elevando acima de todos os dons o amor. Então, o amor é a maior evidência daquele que nasceu de novo. E o amor ele é visto
como manifesta o teu sacrifício diante das coisas desse mundo em favor das coisas de Deus. Sacrificar a tua vontade própria, sacrificar, levar vantagem em negócios ilícitos, segundo a justiça de Deus, segundo a vontade de Deus. Isso demonstra transformação de vida, isso demonstra fruto do Espírito. Isso demonstra que você realmente nasceu de novo. O amor pelo próximo, o estender a mão àquele necessitado, o cuidado pelas coisas de Deus. No verso 13, Paulo vai falar: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Evidência não está nos dons em si, mas está no fruto. A evidência não está nos dons que você manifesta. Dons são capacitações que o Espírito Santo te dá para conduzir a sua obra, a sua missão, porque a missão é de Deus. E você, cristão, é comissionado como embaixador do ministério da reconciliação, como aquele que anuncia a boa nova da salvação, como aquele que aponta para Cristo. E assim como o Espírito Santo faz, ele aponta para a mensagem salvadora, para o único nome que salva, para o nome que está sobre todo nome, que não há outro nome dado dentre os homens a qual importa que sejamos salvos, apenas Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus é aquele que transforma a tua vida de tal maneira que a tua vida testemunha de que você foi alcançado pela graça de Deus. Essa é a maior evidência de que você nasceu de novo. Transformação de vida. Que o Espírito Santo de Deus te conduz, que o Espírito Santo de Deus te traz, te leva, guia teus passos, tua mente, te convence, te constrange e te consola. O Espírito Santo de Deus aponta para a cruz. O Espírito Santo de Deus aponta para Cristo. E se precisar usar dons para isso, ele vai usar. Mas a questão é que antes que os dons, mais que os dons, como evidência, a maior evidência é a transformação de vida. Fruto do Espírito. E dentre eles, o amor. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te pedir para deixar seu like. Para comentar aqui embaixo o quanto esse vídeo tem te edificado e te ajudado. Deus te abençoe. Eu vou estar deixando um outro vídeo por aqui para você assistir também, que pode ser que abra a tua mente para outras questões que talvez você ainda desconheça. Deus te abençoe.